Amém. Sabe, pastor, eu fico lembrando, assim, de algumas histórias que eu vivenciei. E aí, antes de vir para o campo, eu tinha aí em torno de 17 anos. Eu já cresci na igreja, né? Mas me converti já com 17 anos, de verdade. E quando eu me converti, eu ficava olhando, eu sempre fui muito boa de relacionamento, então eu ficava observando, né, minhas amizades dentro da igreja, vários jovens e adolescentes, e a minha casa sempre foi um ponto de encontro, porque meus pais deixavam, então todo mundo dos adolescentes e jovens, eles iam para minha casa a qualquer momento. E eu comecei a perceber o quanto que aquilo era importante e o quanto havia espaço para que a gente pudesse compartilhar sobre a palavra, orar. E na época eu não sabia nem da existência da igreja multiplicadora, mas eu entendia a oportunidade que existia de receber os jovens e adolescentes na minha casa para poder conversar, assistir filme, comer uma comida legal. E dali começou a surgir momentos de oração, momentos. E eu já comecei a falar assim: agora eu vou marcar já pensando nisso. Então eu comecei a me preparar para isso. Acabou que surgiu realmente um grupo. A gente tinha a quarta-feira, depois do culto de oração da igreja, a gente sempre ia para uma casa, a gente dormia junto. E a gente passava horas falando da vida e conversando sobre a palavra, conversando, orando, e foi diferencial na minha vida. Uma coisa legal, Vitória, sobre isso que a gente nota é que a cultura do Novo Testamento é a cultura da mesa, é a cultura de estar juntos, é a cultura de partilhar o pão, de partilhar o sorriso, de partilhar a lágrima, de partilhar a vida. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender uma dimensão de vida discipular que não é metodologia. Muita gente quer tratar discipulado como método. Muita gente quer tratar vida discipular como um conjunto de livros. Tudo isso é muito importante. Os materiais são importantes, mas discipulado é estilo de vida. Discipulado é entregar a nossa vida a Jesus de maneira tal que ele vai nos usar na plenitude do Espírito, sendo cheios do Espírito Santo, e isso vai transbordar nas pessoas que estão próximas de nós. E ali, através do estudo da Bíblia, dos exemplos, da oração, de andar juntos, aqueles que estão ao nosso lado enxergam Jesus através de nós. A Bíblia, Vitória, que muitas pessoas vão ler, o Evangelho que muitas pessoas vão conhecer, ele será exposto pela nossa própria vida, da maneira em que nós andamos, da maneira em que nós caminhamos. É por isso que Jesus, ao terminar o Sermão do Monte, ele diz algo extraordinário, quando ele fala sobre a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Ele vai dizer que aquele que ouve e pratica a palavra é considerado como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A grande questão ali não é ouvir, porque os dois ouviram. A grande questão na vida discipular é o quanto nós praticamos da palavra. A gente pode saber muito da palavra e não praticar nada. E a gente pode saber muito pouco, e o pouco que sabemos se torna tão vivo e tão transformador em nós, que isso vai impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Amém, pastor. E eu fico pensando, né, que muitas vezes a gente espera isso dos nossos líderes. Mas quando, na verdade, é um estilo de vida que precisa ser adotado por todo cristão. Não parte de um líder aplicar na igreja, mas parte de um cristão que entende o seu papel como cristão, fazendo acontecer o cristianismo. Acabou. É isso aí. Acabou. É simples assim. A gente é que complica as coisas. É porque a gente quer fazer e complicamos as coisas daquilo que de fato não passa de uma forma de vida. É um estilo de vida. É uma maneira pela qual nós vivemos. É uma maneira pela qual nós agimos. É uma maneira pela qual nós podemos caminhar e poder seguir. Então, mais do que uma metodologia,
mais do que um conjunto de atividades, mais do que um conjunto de materiais. Não. Jesus não tinha 12 cadeiras e um conjunto de livros que ele sentava debaixo de uma árvore e dava aula. Não. Era no caminho. Era no caminho. Enquanto eles andavam. E aí, Vitória, eu venho do interior, né? Eu sou um jovem interior, um jovem senhor interiorano, né? Eu cresci no interior. E muitas vezes lá, a gente andando nos caminhos à noite, várias pessoas assim, na roça principalmente, a gente não conversa com todo mundo. A gente conversa um pouquinho com um, conversa um pouquinho com o outro, lá na frente a gente volta a conversar com aquele que a gente começou. Tem um determinado que a gente até senta, conversa, um só fala e os outros ouvem. Mas, de um modo geral, na caminhada a gente partilha a vida. A gente caminha, a gente conversa, a gente abre o coração e é devagar. Correndo, ninguém faz isso. A gente faz isso devagar, a cada dia, caminhando, e é isso que Jesus quer nos ensinar. Jesus quer nos mostrar que Dallas Willard diz uma coisa muito interessante. Se nós temos pressa, nós não conhecemos a Deus com profundidade. Se nós queremos conhecer a Deus com profundidade, nós precisamos aprender a gastar tempo com Ele. E quando a gente entende isso, a nossa vida muda. E as pessoas que vão perto de nós, elas vão ver Deus em nós. Não é método, não são métodos, é estilo de vida. É isso que a Igreja Multiplicadora propõe.